Bom, pessoal, então agora que a gente já conseguiu fazer a nossa Pokédex View e a nossa Pokémon View, eu vou começar a separar um pouco isso aqui para que a gente consiga deixar tudo um pouco mais organizado, tá? Então eu vou criar aqui agora uma pastinha que vai chamar Pokémon Details. Aqui dentro eu vou criar uma pastinha View e aqui eu vou colocar a nossa Pokémon View. Tá? Então eu vou separar aqui, a gente vai ter uma pastinha da Pokédex e aqui a gente vai ter uma pastinha para os detalhes do Pokémon. Tá? Aqui agora eu vou criar a nossa view model e eu vou começar a realmente separar isso da forma como vai ser. Então eu vou criar aqui primeiro a nossa Pokémon Details View Model. Vou deixar ela aqui aberta já e eu vou mudar o nome. Opa, vou mudar o nome aqui da nossa Pokémon View para Pokémon Details View. Vou mudar aqui em cima também. Vou mudar aqui na nossa extensão, aqui na nossa preview e aqui também. E aí o Swift vai reclamar, o Xcode na verdade, né, vai reclamar que a gente está chamando com o nome antigo aqui e a gente precisa atualizar. Perfeito, agora já está funcionando perfeitamente. Então, pessoal, eu vou criar aqui agora a nossa view model e eu vou apresentar para vocês agora um novo protocolo que é o Observable Object. E esse protocolo ele é basicamente um protocolo do SwiftUI que permite que a gente crie, né, objetos que podem ser observados pelas nossas views. Então, qual que é a diferença dele para o @state? O @state ele basicamente cria uma propriedade, né? Pode ser uma propriedade do tipo Pokémon, por exemplo, mas ele cria uma propriedade para a gente. E a gente quer criar uma classe inteira que vai ter vários métodos, né? Várias propriedades e atributos diferentes. Então, enquanto o @state ele marca apenas uma propriedade, a gente está criando aqui agora uma classe com um observable object. Né? Isso significa que as views, né, que dependem das propriedades dessa classe vão ser atualizadas automaticamente sempre que alguma propriedade dessa nossa classe mudar. Tá? Então, para isso, agora a gente tem aqui a nossa Pokémon Details View Model e a gente vai precisar instanciar ela aqui. E como ela é um objeto observável, a gente vai ter que criar agora um objeto observado. Observed Object, que vai ser View Model, que é igual a nossa Pokémon Details View Model. E aí a gente quer passar isso aqui lá para dentro, tá? Então, basicamente, sempre que a gente criar esse objeto, né, essa nossa view, que vai ser a Pokémon View, a gente vai ter um init que vai aqui criar uma view model para a gente. Então, vamos mudar isso aqui um pouquinho. A gente vai ter um objeto que é do tipo Pokémon Details View Model. E aqui a gente vai fazer que a nossa view model vai receber, peraí, deixa eu colocar um self aqui, eu prefiro dessa forma, a gente precisa receber um Pokémon Index, que é do tipo Pokémon Index, e a gente vai passar aqui para a nossa view model esse Pokémon Index que a gente vai receber. Então vou colocar ele assim, tá? E aqui na nossa view model a gente vai ter o nosso Pokémon Index também, e o nosso Pokémon, vamos colocar ele aqui, uma arrancada aqui, colocar lá. Perfeito, maravilha. A gente vai ter agora diversos erros que a gente vai corrigir aos poucos, tá? E aqui a gente vai precisar de um init que vai receber o nosso Pokémon Index. Ele basicamente vai ser isso aqui. Então, self.pokémonindex vai ser igual a esse Pokémon Index que a gente vai receber, tá? Esse state aqui a gente vai ter que mudar, porque dentro de um observable object, a gente não tem esse atributo @state. A gente tem um outro atributo que é o @published. E esse @published ele é basicamente uma forma da gente envelopar uma propriedade dentro da ViewModel, da nosso observable object, né? Não necessariamente da nossa ViewModel, mas é uma forma para a gente marcar uma propriedade como publicada, basicamente. E aí, quando o valor dessa propriedade mudar, esse nosso objeto que é observable, né, que é observável, vai notificar automaticamente as nossas views que essa propriedade mudou. E aí as views já vão saber que elas precisam se redesenhar com base na mudança que a gente acabou de avisar aqui, tá? Então a gente vai receber aqui um published var Pokémon, que é do tipo Pokémon. E aí a gente vai poder tirar esse @state daqui, tá?
Como isso aqui é uma estrutura, não é uma classe, a gente pode tirar esse nosso init e na hora da gente passar lá na nossa Pokédex, a gente já vai mandar direto uma viewModel, tá bom, pessoal? A gente vai fazer agora aqui esse iflet Pokémon, ele não vai ser iflet Pokémon, ele vai ser iflet viewModel ponto Pokémon, porque a gente quer acessar agora a propriedade Pokémon que está dentro da nossa viewModel. Então a gente vai colocar aqui o nosso Pokémon, que é o que a gente quer receber. E agora quase tudo vai voltar a funcionar. Uma coisa que a gente quer fazer também é tirar esse método daqui, porque a gente não quer que a nossa view seja responsável por fazer esse get. Né? A gente quer que a nossa viewModel faça esse get. Então a gente vai criar, eu prefiro criar uma extension, né? Details viewModel. Vou colocar o nosso get aqui dentro. Vou remover isso aqui. E agora, quando a nossa view aparecer, o que a gente quer fazer é um viewModel.getPokémon. Exatamente, um viewModel.getPokémon. E aqui na nossa preview a gente pode mudar isso também, porque agora vai ser Pokémon Details View, que vai receber uma viewModel com um Pokémon Index, que vai ter o nome Bulbasaur, e a URL vai ser a URL do Bulbasaur, tá? Vamos ver o que mais a gente tem de erro agora, para a gente ir resolvendo aos poucos. Na nossa Pokémon Details agora, a gente precisa mandar um pouco diferente. A gente vai fazer Pokémon Details View, que vai receber uma View Model, que tem um Pokémon Index. E esse Pokémon Index vai ser o nosso Pokémon. Opa, Pokémon. Agora tudo deve voltar a funcionar como a gente queria antes. Exatamente. Vamos ver isso aqui. Está sendo problema? Não, a gente não tem mais nenhum problema. Vamos rodar o simulador agora. E o nosso simulador abriu na outra tela. Vou puxar aqui. E continua tudo funcionando perfeitamente. Tá? A gente tem o nosso Venossauro, Squirtle, Charmander. E tudo continua funcionando perfeitamente. Então, recapitulando, o que a gente fez... Cadê a nossa Pokémon View? Aqui, excelente. Deixa eu fechar a Pokédex View por enquanto. O que a gente fez foi, a gente tinha um state aqui dentro, que era responsável pelo nosso Pokémon. A gente tem que corrigir isso aqui para que as mudanças sejam feitas na thread principal. A gente tinha o nosso Pokémon, que era um @state, e o nosso Pokémon Index era o que a gente recebia aqui dentro, para depois a gente conseguir fazer um get, né, Pokémon e popular esse nosso Pokémon aqui, basicamente. Tá? A gente passou isso tudo para uma view model e agora, em vez da gente observar as coisas aqui na nossa view, a gente observa a nossa view model. Então a gente separa um pouco essa camada, a gente deixa os parâmetros lá dentro, a gente deixa os métodos lá dentro e a nossa view vai ser responsável por realmente fazer o que uma view tem que fazer, né? Que é criar a nossa interface. Então vamos resolver o nosso probleminha aqui. A gente vai fazer um dispatch queue. Opa. Vamos colocar aqui dentro. Vamos resolver de um jeito bem simples. Mais para frente a gente pode introduzir main actors e coisas do tipo, né? São outros atributos para a gente trabalhar com threads em SwiftUI. Agora a gente pode fazer a mesma coisa na nossa Pokédex, né? A gente tinha um @state aqui, a gente pode criar uma viewModel, que vai ser uma Pokédex viewModel, que é um observable object, e a gente vai ter lá dentro um published var Pokémons, que é um array de Pokémon Index. Maravilha. E nela a gente vai ter também um extension Pokémon viewModel, onde a gente vai ter o nosso get Pokémon list. Vou colocar aqui. Agora a gente pode tirar isso tudo daqui e colocar na nossa Pokédex viewModel. Show de bola. Já vou importar o SwiftUI aqui. Eu gosto de sempre manter importado o SwiftUI quando a gente vai trabalhar com Observable Object para não ter problemas futuros. Isso aqui a gente vai tirar e agora vai ser um Observed var viewModel, que é do tipo Pokédex viewModel.
Aqui a gente não precisa receber ela, né? Aqui a gente vai instanciar ela aqui mesmo, porque a nossa tela é só uma. Opa, nossa tela é só uma. Aqui a gente vai fazer um viewModel.getPokémonList assim que ele aparecer. E esse for each aqui agora vai ser dentro, model da nossa viewModel, tá? Deu um errinho pra gente, vamos ver. Ah, o nome aqui tá errado. Perfeito. Agora deve dar tudo certo. A gente já tirou aqui embaixo, certo? E agora tudo tem que voltar a funcionar perfeitamente também. Vamos ver se a nossa lista vai aparecer. Vai aparecer. E isso aqui agora está vindo da nossa view model, tá, pessoal? Então a nossa view, mais uma vez, ela está sendo responsável somente, vamos pagar aqui, por construir a nossa interface. E a outra camada está separada na nossa view model. A gente tem as nossas propriedades, né, que são observadas, que como o nosso aplicativo é bem simples, é uma propriedade só. Mais para frente, provavelmente, a gente vai trabalhar com mais propriedades. Né? Assim como na nossa view model, a gente agora tem duas, mas isso vai crescer, então é bom que a gente mantenha tudo organizado desde o começo para o nosso arquivo não ficar enorme, né? E com o tempo, se essa view fica muito, muito, muito grande, o Xcode começa a dar aquela lagada que a gente conhece do Xcode, tá?